Vamos ler no Antigo Testamento. Abra sua Bíblia comigo, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. Profeta Jeremias, capítulo 18. Leremos do versículo 1 até o versículo 6. E você pode, você não está com a Bíblia, acompanhar aí o texto que está projetado. Depois nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, os versos de 4 a 6. Leiamos primeiro Jeremias, capítulo 18, os versos de 1 a 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu gostaria que você marcasse esse texto aí na sua Bíblia. Deixe marcada essa página e abra comigo na primeira carta de Pedro, no Novo Testamento, no capítulo 2, os versos 4 a 6. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, os versos de 4 a 6. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Voltemos então agora para o texto de Jeremias, capítulo 18. Meus irmãos, minhas irmãs, nessa noite eu me proponho a falar sobre igreja como povo de Deus. E igreja, o título do meu sermão poderia ser: Igreja, somos barro e somos pedra. São essas duas figuras de linguagem que a Bíblia aponta nesses dois textos. Primeiro, o profeta Jeremias fala do povo de Deus como barro. E também a carta de Pedro, escrita no primeiro século, falando da igreja sofredora, ele fala que nós somos pedra. Então eu quero primeiramente olhar com você nesta noite esta figura de linguagem da igreja, do povo de Deus como barro. E esta expressão que Deus solta ao coração do profeta, o contexto deste capítulo, o contexto desta carta, deste livro do profeta, tem a ver com um tempo nada bom para o povo de Deus, para o povo de Israel. A cidade de Jerusalém estava sitiada, ficou sitiada por 3 anos. 3 anos ninguém entrava, ninguém saía da cidade. 3 anos não se realizava comércio. Por 3 anos a cidade ficou sitiada pelo rei Nabucodonosor. O exército de Nabucodonosor sitiou a cidade, as suas portas, as suas fortalezas. E então, dentro da cidade, o povo morreu de fome, o povo morreu de doenças, as crianças padeceram, os velhos padeceram. Foi uma catástrofe nacional em Judá, porque
O povo sitiado não tinha mobilidade, não tinha condições, recursos, e eles então foram sitiados. Após 3 anos, então Nabucodonosor entrou com seu exército na cidade e arrasou com tudo que sobrou então. E é nesse tempo de cerco da cidade sitiada que Jeremias, proferindo palavras de Deus, anunciando e denunciando o pecado e anunciando o castigo de Deus sobre Judá, especialmente sobre Jerusalém. O povo não ouvia, o povo não dava atenção, e o seu coração ardia porque ele não queria ver aquilo que Deus haveria de fazer. Ele não queria com o seu povo, ver com o seu povo o sofrimento que haveria de se abater sobre o povo. Jeremias foi hostilizado, Jeremias foi preso, foi açoitado. O povo rejeitava estar próximo a Jeremias porque as suas palavras não agradavam os ouvidos do povo. E então, em um momento desse contexto histórico, Deus tira Jeremias do meio do povo, Deus tira Jeremias do contexto da guerra, da opressão, do prejuízo, e o coloca em um lugar. Deus fala: dispõe-te, e ao dispor-se, ele fala: desce a casa do oleiro. O oleiro é uma figura muito conhecida em Israel. O oleiro é aquele que oferece, que constrói peças de utensílios, tanto para o comércio, quanto para a residência, quanto para os negócios. Ou seja, era uma atividade muito conhecida do povo, porque havia muitos oleiros que laboravam o barro para oferecer utensílios para as diversas finalidades, inclusive nos templos. Nos templos tinha vasos de ouro, vasos de prata, vasos de bronze e também vasos de barro. E isto aqui é extraordinário, maravilhoso, porque o profeta é retirado da sua luta, do seu labor, da sua sofreguidão, e Deus o coloca em uma cena bucólica. E Deus fica silente. Nenhuma palavra de Deus, nenhum movimento de Deus, nenhuma palavra. Ele fica ali contemplando o trabalho daquele oleiro. E diz-nos o texto que o oleiro estava absorto, ele estava envolvido, ele estava tocando o barro, ele estava olhando o barro, ele estava elaborando o barro com as suas mãos. E do barro ele estava tentando extrair uma peça, tentando extrair um vaso. E ele estava ali no seu labor. E essa concentração, esta compenetração, significava que ele estava não apenas com as mãos, burilando, tocando, dando molde, dando contorno, mas o seu coração, a sua mente, ele estava envolvido, ele estava completamente envolvido com a sua obra. Ele estava totalmente absorto, tomado pela sua obra. E mesmo com todo o seu cuidado, com todo o seu labor, com toda a sua atividade voltada ali para aquele barro, Jeremias olha e vê que aquele barro se lhe desmancha nas mãos. O barro quebra, o barro parte, o vaso que ele estava construindo não evoluiu, não se tornou aquilo que ele estava contornando, dando forma, com todo o seu cuidado, com todo o seu jeito, com toda a sua compenetração. Era um homem habilidoso, que fazia peças únicas, exclusivas, e esse labor, essa absorção que a peça lhe tomava, fez com que ele imediatamente, ao ver o barro quebrado, rachado, ele moldou novamente, e ele retomou a sua obra, ele retomou o seu serviço. Nenhuma palavra, nenhum movimento, Deus calado, o profeta vendo, o homem trabalhando, o barro quebrado, agora retoma a obra. Meu irmão, minha irmã, quando o oleiro está ali laborando a barro, depois que ele se parte, então vem a palavra de Deus, só depois vem a palavra de Deus. O profeta percebe, o profeta vê o contorno, o trabalho, o labor, o esforço do oleiro, o barro mole, dando sentido, tomando forma, tomando consistência, e depois ele se parte, e então retoma o trabalho. Enquanto o oleiro retoma o trabalho, vem a palavra de Deus, e a palavra de Deus ao profeta é extraordinária. Veja o que diz a palavra de Deus no versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro
ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus está dizendo ao profeta que está em um contexto muito difícil, de muito prejuízo, de muita dor, de muita perda, de muito sofrimento para o povo a quem Deus chama pelo seu nome. E Deus o tira de lá e diz, olha, assim como este barro quebrado, partido, na mão do oleiro, assim, ó casa de Israel, sois vós nas minhas mãos. Eu quero falar do que significa a mim, quando eu olho para esse texto. Em primeiro lugar, esta figura de linguagem que Deus usa com o profeta, dizendo que somos barro na mão do oleiro, Ele está dizendo, vocês são inconsistentes. Vocês são inconsistentes. Vocês não têm força. Vocês não têm consistência. Vocês não se constroem por si próprios. Vocês são barro. Vocês são disformes. Vocês não têm condições de se firmar, de se afirmar, de estar confirmado a partir de si próprios. Meu irmão, minha irmã, eu penso que nós experimentamos essa inconsistência constantemente. Constantemente nós temos essa percepção na nossa mente, no nosso coração, na nossa relação familiar, na nossa relação pessoal, nos nossos embates com a vida, nós constantemente estamos nos apercebendo e nos deparando com a nossa finitude, com a nossa incapacidade, com a nossa falta de recursos, com as nossas impossibilidades, com as nossas precariedades, porque nós quebramos constantemente. Ou não é assim aí com você? Ou você é um super crente? Ou você é daqueles que, comigo não, jacaré, comigo não. Meu irmão, minha irmã, nessa noite eu preciso reafirmar ao seu coração essa palavra de Deus que veio ao profeta. Porque essa palavra, a minha libertadora, é libertadora. Deus está dizendo para o profeta, vocês se constroem a partir das minhas mãos. Vocês se constroem a partir do meu toque. Vocês são o que são, porque as minhas mãos estão sobre vocês. As minhas mãos tocam vocês. Eu gosto muito daquele cântico que eu canto desde a minha infância e adolescência. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebre a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Esta é uma verdade teológica das mais profundas. Eu quero ser, Senhor, eu quero me sentir assim, Deus. Eu quero de fato sentir-me tocado, burilado, apertado, transformado, renovado, refeito, reconduzido, reorientado, redirecionado pelas tuas mãos, porque tu és o oleiro, eu sou o barro. Por que que nós quebramos? Porque nós temos uma estrutura física que não suporta a enfermidade. Quando a doença chega no nosso corpo, nós padecemos. Lidar com doenças terminais para nós é terrível. O nosso corpo enferma, a febre toma, há tremores, há calafrios, há
processos e medicamentos e tratamentos médicos que judiam da nossa estrutura física. O organismo sofre com certos medicamentos que são administrados para combater determinadas doenças, e o nosso corpo padece porque ele não tem estrutura capaz de suportar grandes prejuízos em si mesmo. Nós padecemos emocionalmente, a nossa estrutura psíquica, emocional, ela é frágil, ela não suporta a adversidade por longo prazo, por longo tempo. Nós gememos quando estamos doentes, nós ficamos entregues na cama quando nós ficamos enfermos, quando sentimos febre, por uma gripe, nós desmaiamos na cama, especialmente os homens, não é verdade? As mulheres até que não. Mas é assim, nós temos essa fragilidade, a nossa estrutura emocional. Ai, dói, então dói, eu vou ficar na cama, não vou levantar não. E a mulher, coitada da mulher, fica ali cheia de mimos conosco, não é? É isto. E nós padecemos espiritualmente. O pecado nos assedia violentamente. A nossa propensão ao mal é uma coisa descomunal. A nossa mente é pródiga em produzir pensamentos do mal, pensamentos de morte, pensamentos pecaminosos. A perversidade está presente na nossa mente. Isso às vezes nos toma. Paulo vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará? Esta percepção da nossa vileza, da nossa falta de recursos para lidar com o mal que habita em nós, isto é cruel. Por isso que Jesus vai dizer: bem-aventurado é aquele que é pobre de espírito, porque dele é o reino de Deus. João Calvino vai dizer que pobreza de espírito é o indivíduo que se reconhece vil, que reconhece a sua vileza, a sua falência moral, a sua falência espiritual, a sua inconsistência diante do Criador. Meu irmão, minha irmã, nesta noite eu preciso dizer a você: você é gente, você é uma pessoa, você é humano, e é importante que nós tenhamos esse sentimento da nossa humanidade. Por sermos pessoas, nós sofremos, e nós não temos que camuflar a nossa dor, escamotear a nossa dor. Essa dor acomete a você e a mim o tempo todo. Esses processos, essas agressões estão constantemente presentes na tua vida, na vida do teu filho, do teu cônjuge, na nossa vida, porque nós somos humanos na real acepção da palavra. E porque somos humanos, Deus enviou o Espírito Santo para assistir-nos, conforme diz Paulo em Romanos capítulo 8, em nossa fraqueza. E Paulo vai dizer: porque há certos momentos na vida em que nós não sabemos orar como convém. Tamanho é a nossa inconsistência. Por isso que, quando eu olho para esse texto, Deus está falando: Jeremias, eu sei que vocês são inconsistentes, eu sei que vocês são barro, eu sei que vocês não suportam a adversidade, que vocês não foram feitos, eu mesmo os fiz, eu os formei. Jó, na sua luta, na sua angústia, na sua perda, na sua doença, na sua enfermidade, ele vai dizer: Deus, o pó não pode te adorar, as tuas mãos me plasmaram. E esta segurança de Jó, frágil, débil, doente, enfermo, acabadinho, ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Meu irmão, minha irmã, a segunda ideia que eu vejo nesse texto não é apenas que nós somos inconsistentes e que nós partimos, mas que quando nós partimos nas mãos de Deus. Nós partimos nas mãos de Deus. Isso é maravilhoso. Nós não partimos na mão do patrão. Nós não quebramos na mão da esposa, nós não partimos na mão do filho, do pai. É Deus que sustenta a nossa vida, é Deus que cuida e que recolhe os pedaços da nossa inconsistência. E nós sabemos que as mãos de Deus são habilidosas. Então, nessa noite eu quero dizer para você: seria tão importante você falar para o seu cônjuge: menos, eu sou barro.
Eu sou barro. Menos. Vem devagar. Chega com cuidado. Não chega violentamente. Eu sou barro. Eu não suporto muitas coisas. Eu sou gente, eu sou humano. Eu tenho limites. Eu sou limitada. Eu sou limitado. Eu reconheço que não tenho as forças que eu gostaria de ter. Eu não sou super crente, eu não sou super humano, eu não sou super herói, eu não sou super mulher, eu sou gente finita, quebrada, partida, carente, necessitado, necessitada. Mas as mãos de Deus me sustentam. Quer dizer para você que isso nos dá uma profunda esperança. Uma profunda esperança aos nossos filhos, uma profunda esperança aos nossos netos, uma profunda esperança àqueles que sentem-se distantes das mãos de Deus, longe do alcance dos braços ternos e amorosos de Deus. Deus está falando ao seu povo rebelde, ao seu povo que pecou, que se distanciou dele. Ele está falando com um profeta que está lidando com o seu povo. Ele está dizendo: ó casa de Israel, vocês estão nas minhas mãos. Esta fragilidade, essa inconsistência, ela é acolhida pelo Criador. Ela é acolhida pelo Todo-Poderoso, pelo Deus que nos criou, que nos fez a sua imagem e a sua semelhança, do Deus que soprou em nós o fôlego da vida, do Deus que nos plantou a eternidade no nosso coração, do Deus que em Cristo Jesus nos chamou para si, para uma eterna vida na presença dEle. E aquele que começou a boa obra há de completá-la, porque Ele é fiel. Oh, meu irmão, oh, minha irmã. Deus não nos chamou porque somos bons, Deus nos chamou justamente porque somos barros. E Ele escolheu bem o barro, viu? Tem barro que não presta para nada, nem para fazer uma canequinha. E Deus sabe que barro que Ele escolhe. Ele escolheu você. Você foi escolhida, nós fomos escolhidos, nós somos povo de Deus. E esse barro na mão de Deus é precioso, é valioso. Por isso que Ele toca, por isso que Ele plasma, por isso que Ele une, por isso que às vezes Ele deixa partir, quebrar, mas nas mãos dEle, porque Ele sabe o que vai fazer amanhã com você, com a sua família, com seu filho, com a sua filha. Ele sabe, porque Ele é habilidoso a lidar com as nossas inconsistências. Como é importante dizer isso, porque às vezes nós não lidamos com a graça perdoadora de Deus. Às vezes temos extrema dificuldade em lidar com o perdão, com essa graça bendita que lubrifica os relacionamentos, que sara o coração ferido, que apazigua a alma arrebentada, que põe um bálsamo nos relacionamentos partidos e quebrados. Oh, meu irmão, minha irmã, nós precisamos olhar para o outro, olhar para o cônjuge, olhar para o filho, olhar para o irmão, para a irmã da igreja e olhá-lo como este barro que quebra, que parte, que se arrebenta, mas que as mãos de Deus estão ali, presentemente fiel, lidando, laborando, construindo. E às vezes ele lida com a esposa para lidar com o marido, às vezes é o filho que é a mão de Deus na vida da mãe. Esses processos de Deus são maravilhosos, maravilhosos, extraordinários. Isso ocorre constantemente, todo dia. Esta expressão de que somos barro nos liberta da nossa presunção, da nosso olhar altivo. Achamos que somos bons. Nós somos o que somos pela graça de Deus. E o segundo olhar, eu quero falar rapidamente. Se o Antigo Testamento fala que somos barro e que os barro é inconsistente, o barro é sem força, sem recursos e sem condição, o apóstolo Pedro, escrevendo para a igreja no primeiro século, a igreja que está sendo perseguida por conta da fé em Cristo Jesus, aqueles cristãos que saíram do judaísmo, que saíram de uma estrutura religiosa que não comunicava graça, e agora encontraram graça na pessoa de Jesus, e então por conta dessa fé, eles estão enfrentando hostilidade pelas famílias, hostilidade pelos amigos, eles estão fugindo dos seus lugares, estão lá na Ásia.
Hoje a atual Turquia e esse povo são diversas igrejas que estão naquela região, lidando com a fé, lidando com a vida, avançando para a fé em Cristo Jesus. A estes, o apóstolo Pedro escreve dizendo, olha que coisa bonita: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Ele usa esse verbo, chegando-vos. A ideia é que é preciso avançar para estar em Cristo, é preciso ir em direção a Cristo. Achegando-vos ou chegando-vos é um verbo reflexivo, é um verbo imperativo, é uma ordem que deve ser contínua, sempre chegando, sempre aparecendo, sempre estando nele, porque ele é a pedra que vive. E o versículo 6 vai dizer aquilo que a Escritura disse de Jesus: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. A ideia de Pedro é que a igreja, o povo de Deus, os cristãos, os discípulos de Cristo, devem chegar-se a Cristo, que é a pedra eleita e preciosa, pedra angular. E é preciso explicar aqui que a pedra angular é a pedra que dá base para a construção no primeiro século. Eles escolhiam muito bem essa pedra, tinha que ser uma pedra, uma rocha muito consistente, uma pedra vigorosa, porque ela iria dar sustentabilidade das paredes e servir de piso para a construção que está fazendo. Então, em cima desta pedra angular é que seria erigida a construção. Única pedra, pedra única. E eles estão dizendo que a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra que os judeus rejeitaram, a pedra que a sociedade rejeitou, a pedra que a cultura rejeitou, que os homens rejeitaram, a pedra que foi colocada na cruz, esta pedra eleita e preciosa. E aí veja que coisa bonita ele vai dizer no versículo 5: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aqui no meio do meu sermão, se fosse você, e às vezes eu falo sempre para minha esposa, poderia talvez escrever uma frase em um papel, ou talvez em um pedaço de papelão, ou até numa plaquinha de madeira mesmo, e colocar assim no peito: estou em obras. Estou em obras. Vá devagar. Estou em obras. Porque a ideia que Pedro está dizendo é que agora a igreja é pedra viva. Pedra é um material, um objeto inanimado, não tem vida em si mesmo, é dura, é impenetrável. Ela é uma rocha, ela é um ser inanimado, não tem consistência de vida, mas a operosidade da graça de Deus nessas pedras, elas se tornam vivas, dinâmicas, com condições de reagir, de agir a partir daquele que a animou, que lhe trouxe vida. Esta é a ideia. Não é pedra que não seja indesejada, encontrada nos lugares inóspitos. Ele está dizendo são pedras vivas, pedras que foram tocadas, foram trabalhadas, foram animadas, vivificadas pelo Espírito de Deus. A ideia que ele está dizendo aqui é que sois edificados casa espiritual. Então, a ideia de Pedro é muito bacana, porque ele fala, olha, cada cristão, cada crente, cada discípulo de Jesus é uma pedrinha que ela vai sendo trabalhada, ela vai sendo burilada, ela vai sendo talhada, ela vai sendo ajustada, e ela vai se aproximando, e a graça de Deus, a obra do Espírito Santo, o poder da graça de Cristo, na base que é Cristo, a pedra angular, ela vai sendo erigida, vai sendo colocada, vai sendo encaixada neste edifício santo, nesta construção espiritual, nesta obra de Deus, como pedra que vive,
pedra que reage, que responde pelo trabalho da obra, vai tirando as arestas, vai aparando as arestas, vai moldando e vai encaixando neste edifício santo, que é a igreja. Eu quero dizer para você nesta noite que você é barro inconsistente, mas é uma pedra preciosa que está sendo laborada, trabalhada, forjada para fazer parte deste grande edifício, casa espiritual que Deus está construindo. A igreja é isto. A igreja é isto. Eu não sei se você já foi em construção, em reforma, mas eu já participei de várias obras, como curioso muitas vezes, não é? E aí o mestre de obras, o engenheiro vai dizer: ó, pastor, você coloca um capacete e cuidado onde pisa. Vocês já visitaram obra? Vocês que fazem reforma lá em casa, sabem que quando está assim obras, meu Deus, é muito perigoso. É uma bagunça o ambiente, não é? É coisas, é paredes inacabadas, é reboco que não está completado, que não está completo, falta tijolo quebrado, no chão é uma bagunça, é uma desordem total. Mas é assim mesmo. Há pessoas que chegam na igreja e acham que a igreja é lugar perfeito, é lugar adequado, está tudo pronto, tudo resolvido. Não está nada, meu irmão. É igual na tua casa, é igualzinho. Na tua casa não é assim às vezes? Quando vai lá conversar e percebe que, puxa, a vida do filho está desse jeito, a minha vida está assim, meu pensamento está isso. É assim mesmo. Por quê? Porque nós não estamos prontos, nós estamos em obras. Deus está trabalhando em nossa vida, em nosso caráter, em nossa personalidade. O Espírito Santo nos atua em nós, às vezes com gemidos inexprimíveis, para forjar-nos, para adequar-nos, para tornar-nos mais adequados, ajustados, íntegros, tirando as impurezas, as imperfeições, ralando muitas vezes, debatendo-se muitas vezes, para que nós nos encaixemos nesse santo edifício, casa espiritual. Esse processo é doloroso, esse processo é complexo, esse processo dói, às vezes não é no tempo que nós gostaríamos que as coisas acontecessem, às vezes estou pronto aqui, mas o outro não está, às vezes o outro está, mas eu não estou. Então, é preciso ter paciência, é preciso exercer misericórdia, é preciso confiar na obra de Deus na vida das pessoas, é preciso crer que o Espírito Santo que trabalhou aqui há de trabalhar lá, que o Deus que agiu na minha vida, na minha mente, há de agir na vida do esposo, na vida da esposa, na vida do filho, na vida da filha, porque o Espírito de Deus trabalha em nós. Ele é as mãos de Deus que tocam a nossa vida. Por que eu estou dizendo isso para você nesta noite, quando nós vamos tomar a Santa Ceia? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos povo separado para a glória de Deus. E essa cultura necessita de exemplos graúdos de ser humano. Os nossos filhos carecem de ver em nós, não apenas as nossas inconsistências, mas quem é o Deus que lida com as nossas inconsistências, quem é o Deus que labora na nossa vida. Eles precisam conhecer de perto essa preciosidade da graça de Deus que nos chamou para esse edifício santo, cujas mãos estão tocando em nós e nos colocando nesse santo edifício que é a igreja, para que de fato possamos ser luzeiros do mundo, para que aquilo que nós professamos aqui diante da mesa do Senhor possa de fato resplandecer, revelar, transparecer no dia a dia, na vida do vizinho, na vida do seu parente, na vida do seu amigo do trabalho. Ou seja, a vida cristã, ela deve ser vivida no mundo para revelar o caráter de Cristo, a obra de Cristo, o poder de Cristo na vida das pessoas. É o nosso testemunho da obra de nós que glorifica a Deus no mundo. Então, pense nessa plaquinha: estou em obras. Fala para você mesmo: estou em obras. Chega em casa e fala para o seu marido: estou em obras. Menos, bem menos. Aqui está uma bagunça geral aqui, mas o Espírito Santo vai dar conta.
A graça de Deus vai dar conta. Eu sou inconsistente mesmo, mas as mãos de Deus estão em mim. Que Deus te abençoe.